Olá, meu nome é Lucas Souza Vieira. Vou apresentar agora o estudo analítico numérico do comportamento estrutural de disco de ruptura para motores híbridos de foguete. Essa iniciação científica é orientada pelo professor Dr. Roberto Ramos Júnior e foi desenvolvida junto ao Departamento de Engenharia Mecânica da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Começando pela introdução, contexto que esse projeto se insere ao da área de propulsão do projeto Júpiter, que é o grupo de foguetes experimentais da Universidade de São Paulo, composto de alunos de graduação e de pós-graduação, e é motivado enquanto requisito de segurança do motor híbrido da equipe, cujo propelente é o óxido nitroso e a parafina. Sua importância está relacionada com sua aplicabilidade em relação desse dispositivo em outros motores híbridos ou mesmo líquidos de foguete, e também sua aplicabilidade para proteger vasos de pressão quando se deseja que haja purga do fluido em caso de sobrepressurização. Seu grande mérito é ter componentes exclusivamente mecânicos, portanto não depende de fontes externas de energia, e os métodos para a solução das equações diferenciais ordinárias e equações diferenciais das derivadas parciais de quarta ordem, que emergem da modelagem matemática, podem ser utilizados em outros problemas de física, matemática e de engenharia que sejam similares. Do lado direito a gente vê uma representação esquemática do disco de ruptura. As folhas de ruptura, que estão denominadas, são comprimidas, submetidas ao carregamento do campo de pressão do óxido nitroso, e espera-se que elas falhem. É preciso que elas sejam projetadas para falhar estruturalmente antes da falha estrutural do próprio tanque que está sendo protegido, que no caso teriam consequências catastróficas. Então, os objetivos principais desse projeto são o do desenvolvimento de modelos matemáticos para projetar esses discos de ruptura a serem embarcados nos motores híbridos, e além disso, no caso específico do projeto Júpiter, que seja possível dimensioná-los para uma falha estrutural a uma pressão nominal de 90 bar. A metodologia seguida ela começa na revisão bibliográfica de modelos da literatura, onde são levantadas as principais equações diferenciais do problema. São propostos alguns modelos autorais e são utilizadas algumas hipóteses simplificadoras. No caso de simetria radial, o problema é modelado como bidimensional, dado que a espessura das placas é inferior às suas demais dimensões. Os efeitos dinâmicos são desprezíveis e o material é modelado como isótropo. Os modelos da literatura principais são listados aqui, são as soluções analíticas para uma placa, no caso de espessura constante ou de espessura variável. O método da quadratura diferencial harmônica é uma variável como método para a resolução de equações diferenciais. Além disso, são obtidas as equações de elasticidade não linear de placas, também são utilizadas. E, por fim, o critério de falha, os critérios de falha de von Mises e de Sobotka-Tresca, que são utilizados para avaliar se há ou não falha estrutural dos discos na modelagem matemática. Então, os modelos propostos também temos o de deslocamento transversal de múltiplas placas em contato. Também é uma modelagem pelo método dos elementos finitos para uma placa. E, por fim, a solução das equações para grandes deslocamentos e grandes deformações, associando a quadratura diferencial harmônica com o método de Newton-Raphson. Todos esses modelos matemáticos foram implementados em códigos em Python, cuja execução gera os resultados identificados a seguir. Então, os principais resultados obtidos, primeiramente, as simulações que são avaliadas para dois materiais selecionados, no caso, o alumínio 6061, tratamento térmico T6 e o polímero PLA. Também investiga-se a influência da variação do diâmetro entre 10 e 20 mm e da espessura entre 1 e 2,5 mm. Então, começando pelas análises de sensibilidade do dispositivo, variou-se o seu diâmetro e a espessura das placas, e verificou-se que a sensibilidade do dispositivo é muito maior para a variação da espessura, pois que variações pequenas de espessura resultaram em grandes mudanças nas curvas de fator de segurança ao longo da distância radial dos dispositivos. Isso é uma informação importante para o projeto do disco de ruptura. Além disso, propôs uma solução pelo método dos elementos finitos, em que a equação biharmônica da placa foi dissociada em duas equações de Poisson acopladas, segunda ordem, certo? Que foram então escritas na sua forma variacional, que está identificada aí do lado esquerdo do slide, e do lado direito estão os resultados. Na parte de cima, a comparação do resultado pelo método dos elementos finitos com o resultado analítico, e abaixo o pós-processamento da sua solução no software Paraview. Por fim, o contato entre múltiplas placas é o último modelo que foi explorado, em que as equações diferenciais acopladas de cada placa adjacente foi dissociada, foi desacoplada por autovalores e autovetores, criando novas variáveis que depois resolve-se a equação e depois retorna-se as variáveis originais. O resultado está identificado aí do lado direito, acima para o alumínio e abaixo para o polímero PLA. Como pode-se perceber, é preciso um número muito maior de placas do polímero PLA para ter a mesma resposta do fator de segurança que se verifica para o alumínio. Por fim, então, as conclusões do projeto. Verifica-se que o objetivo foi atingido, as soluções analítico-numéricas para o dimensionamento do protótipo foram obtidas, verificou-se uma boa aderência dos modelos propostos aos resultados analíticos quando eles existiam. Quando não, os resultados ainda assim foram coerentes e satisfatórios, e viabilizou-se dessa forma o dimensionamento do disco de ruptura, visando a sua fabricação e a validação experimental no futuro. Então, deixo um agradecimento especial ao CNPq pelo apoio concedido a este projeto via o edital PIBIC, e deixo aí as principais referências bibliográficas deste trabalho.